Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e Ele cuida de nós. Nos Salmos de Davi, Salmos 40, nos fala: Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. A um coração contrito e arrependido, Ele não despreza, Ele faz morada. E aquele que persevera na obediência. O profeta Samuel já dizia, muito melhor do que a gordura dos carneiros, a submissão do coração. Ele disse a Saul. Saul caiu por conta da desobediência. A última desobediência que ele fez, ele consultou feiticeiro. A Bíblia diz para não invocar o mundo dos espíritos falecidos. E ele desobedeceu a Deus. E Davi foi alguém que soube o que era um homem com um espírito que o atormentava. Alguém que foi ungido por Deus e agora desfalecido. Tanto que Davi, quando ele cai, ele confessa no Salmo 51, ele diz: pequei somente contra ti, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Não retire de mim o teu espírito, me mantém com um espírito reto, inabalável, porque ele sabia o que era quando Saul estava atormentado. Ele tinha que tocar harpa, para que Saul viesse acalmar. Diz assim os Salmos 40: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Por quê? Porque não existe comunhão de justiça com injustiça, de luz com trevas, nem de Cristo com Belial. Nós temos que perseverar na unidade da fé. A Bíblia diz que nós, como unidade da fé, sendo membros dos membros, se um olho pecar, arranca e vai. Melhor ir com um só ao alto dos céus do que ficar todo o corpo. E nós, como unidade da fé, nós temos que clamar para que Jesus faça a purificação do templo, que ele venha purificar, porque nenhum membro pode se gloriar de si mesmo. Antes nós temos que dar honra e glória ao cabeça da igreja, que é Cristo, do qual Deus é a sua cabeça. E cabe a nós exortar uns aos outros. E aquele que não quiser ouvir, como a Bíblia ensina, esta casa é uma casa amotinada. Continue falando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Que não quiser, que não ouça. Assim como ele disse: aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda. Aquele, enquanto há tempo. Aquele que estiver na imundície, continue na imundície enquanto há tempo. Aquele que voltou, a Bíblia diz que seu estado se torna pior do que o primeiro, porque ele nos firma na rocha. Ele é a rocha, ele é aquele que nos firma os nossos passos e as nossas atitudes. Mas se não houve o seu espírito,
que são as advertências do Espírito que persevera no caminho, do qual ele firma os passos. Se não firma nas boas atitudes, se não opera os dons segundo o amor, né, se amoda segundo o padrão deste mundo, se começa a ter prazer naquilo que é mundano, né, muitas são as ciladas, né, e acaba naufragando na fé. Assim como Paulo advertia, né? Temo que assim como Adão e Eva foi seduzida, enganada ali no jardim, a serpente venha vos seduzir, né? E vós afastais da pura devoção de Cristo. Religião, né, imaculada e pura, que é o religare, a ligação de Deus com os homens, e só há um mediador, que é Cristo Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o qual o rei de Salém não achou outro maior, jurou por si mesmo que não se arrependeria, sacerdócio real e santo, né, do qual é o elo da perfeição. E a Bíblia diz que nos últimos tempos ele iria governar com um cetro de ferro, ele iria expulsar todo o principado, toda a potestade, né? E quando ele organizar tudo, então ele entregará ao Pai, né? E o Pai, por ser maior que o Filho, existe algo que o Filho tem a plenitude do Pai, mas existe um ponto, né, do qual Deus se faz maior que o Filho, que é aquele dia, aquela hora, que nem ele nem os anjos sabem, a não ser o Pai. E a Bíblia diz que vai ser como um ladrão, né? Muitos vão ser pegos de surpresa, porque nós temos que viver dia após dia, né, como ovelhas que vai ser entregue ao matador. Nós temos que estar pronto, como Jesus advertia lá aquele que acumulava no seu celeiro as riquezas deste mundo, que ele diz, usai esse dinheiro dos ímpios, né, para ajudar o necessitado, né? Se não tiveres zelo com aquilo que não é vosso, como podereis receber o galardão, né? O galardão, a terra prometida, está na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Ele disse, aquele que os vossos adversários tiver fome, dê-lhe pão, aquele que tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumulará brasas sobre as suas cabeças, né? O Pai te recompensará. Assim nós perseveramos, orando por aqueles que nos fazem mal. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, ofereça a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. As virtudes do Espírito Santo, né, são justamente para isso, para vencer o adversário, né, através da mansidão, da longanimidade. Né? Nós não temos jamais pressa, né, com nada. O Deus, para ele, é 1000 anos como um dia como 1000 anos. Né? Embora alguns acham que possa ser tarde, né? Mas nunca é tarde. Ele é longânimo e ele nos concede essa longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, né? Ele nos ensina a operar segundo o amor que opera em nós. O único momento que ele silenciou ali foi porque estava no dia e na hora para que se cumprisse as Escrituras. No mais, ele exortou aquele povo que queriam tentar, né? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Até pela blasfêmia que eles o acusavam de
por curar ao sábado, ele cumpriu, né? Jesus cumpriu. Já eles não cumpriam, né? Pode vós não desamarra o animal no sábado e vai lhe dar rabo, né? Estava sempre dizendo que era um povo separado do pecado, né? Mas como Jesus disse, vós, porque dizem que enxergam, o pecado está sempre diante de vós, como ele está nos dizendo hoje, né? Por declarar que tem a revelação, né? Ele não revela, né? Porque se já são doutores na lei, se já são sábios, mas aquele que se humilha diante da sua mão poderosa, né? E todo dia clama mais um pouquinho para conhecer a sua perfeita e agradável vontade, ele nos revela, né? E nós tornamos uma fonte a jorrar, né? Para aqueles que têm sede, para aqueles que têm, bem-aventurados que têm sede de justiça, para os que têm fome da palavra, né? Por isso que todos os dias, nada sou, nada posso, glorie na minha fraqueza, mas é na minha fraqueza que ele me aperfeiçoa, a sua graça me basta. E mais um dia, Jesus, nós somos gratos pela tua revelação. Tu és aquele que revela a imagem e a glória de Deus vivo. Por enquanto é só um espelho que ainda não está com polimento, mas chegará o dia em que nós o veremos então face a face, nas mansões celestiais, com o corpo glorificado, aonde juntamente com os conservos, aqueles que fazem a ceifa, porque um é que planta e o outro é que colhe, importância nenhuma o que planta e o que rega, sim o que dá crescimento. Nós com os conservos iremos somente o adorar em espírito e em verdade. Ali sim colheremos os frutos da justiça. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor enxugará toda lágrima. O Senhor, ali haverá pastos verdejantes, águas tranquilas, pelo que não temeremos mal nenhum, porque ali não haverá mais morte, e todo aquele que ainda que dorme em Cristo, né, e alcança a salvação e a vida eterna. Nós somos gratos pela revelação que o Senhor nos concede dia após dia, por saciar nós das águas vivas. Tu és a fonte água viva, por manter um coração puro, reto, íntegro, sincero, reverente, com temor, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento, que é desviar do mal. Nós somos gratos por mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.